Eu me chamo Luciana e durante boa parte da minha vida nunca dei muita atenção às histórias estranhas que circulavam na família. Cresci ouvindo relatos vagos sobre uma casa antiga que teria pertencido a uma tia-avó de personalidade forte, mas sempre achei que tudo não passasse de exageros ou invenções para assustar as crianças. Só fui perceber que havia algo muito mais sério ali quando precisei passar um tempo nessa casa e me deparei com situações que até hoje não consigo explicar totalmente. A casa ficou conhecida na família como a Casa da Tia Lara. Ela morreu antes que eu tivesse lembranças consistentes dela. Então não consigo evocar o rosto dela quando penso na minha infância. Mas os pertences e hábitos peculiares que deixou para trás transformaram aquele lugar em um depósito de memórias quase intocado. A família, por motivos que me escapavam, mantinha praticamente tudo como estava. Bastava entrar ali para notar que, mesmo com as janelas cobertas de pó, o resto se conservava em um estado de suspensão. Armários fechados, tapetes no mesmo lugar, retratos amarelados. Parecia que ninguém se atrevia a mudar nada, talvez por respeito ou superstição. Minha mãe e minha avó eram muito próximas da tia Lara. Elas sempre contavam que ela era alta e magra, com um tipo de elegância quase severa, que comandava qualquer ambiente em que entrasse. Relatos diziam que, quando falava mais alto, todos faziam silêncio na hora. Por outro lado, também comentavam que ela ficava inquieta à noite. Sentia calafrios, como se algo andasse pelos corredores. Mas eu não acreditava muito nisso. Pensava que as pessoas inventavam histórias de assombração para alimentar um folclore pessoal da família. A primeira vez que entrei na casa com alguma consciência, eu devia ter uns 10 anos. Era início de noite, e todo mundo estava reunido para um almoço que se estendeu até tarde, em homenagem ao aniversário de morte da tia Lara. Parecia algo mórbido, mas na família, eles tinham costume de se juntar justamente nessas datas, como se fosse um jeito de manter a memória viva. O curioso era que, assim que escureceu, notei um movimento quase automático. Minha mãe, meus avós e meus tios se levantaram para fechar todas as janelas e cortinas voltadas para o quintal central. Não perguntei nada naquela hora, mas fiquei intrigada com a sincronia. Pareciam treinados. As cortinas eram muito pesadas e, para minha surpresa, todas tinham um sistema de presilhas que impedia qualquer fresta. Depois que eles terminaram, meu tio Raimundo, o mais brincalhão, soltou uma risada meio nervosa e disse algo como: "A tia Lara nos obrigava a fazer isso toda a noite, e a gente ainda não se livrou do hábito, mesmo que ela não esteja mais aqui para mandar." Os outros riram também, mas não de alegria. Foi uma risada de quem não sabe se está debochando ou obedecendo. Eu captei uma pontinha de tensão no ar. Mesmo tão jovem, entendi que havia algum medo envolvido. Na volta para casa, dentro do carro, perguntei à minha mãe por que aquilo era tão importante. Foi uma das poucas vezes em que a vi sem resposta imediata. Ela demorou para falar e só disse: a tia Lara tinha certas crenças. Ela acreditava que algo muito ruim vivia no quintal da casa, principalmente de madrugada, e não podia, ou não devia, olhar para dentro. O modo como minha mãe falou deixou claro que ela não queria mais se aprofundar no assunto. E eu, com curiosidade infantil, passei dias imaginando o que poderia haver naquele quintal. Fiz minha mãe prometer que me contaria mais, mas não obtive nada além de histórias difusas sobre uma pintura que a tia Lara guardava no sótão. A imagem de uma figura escura entre as árvores, supostamente retratando uma criatura que, para a tia Lara, era metade real, metade fruto de uma imaginação perturbada. Com o passar do tempo, a família foi se esquecendo dos velhos hábitos, as reuniões se tornaram menos frequentes e, conforme fui crescendo, acabei indo morar em outro estado, longe daquela casa. Os anos passaram sem que eu pensasse muito no assunto. As eventuais menções à estranheza da tia Lara eram vistas como excentricidade de uma pessoa idosa que nutria algumas superstições. Só que a vida deu voltas. Assim que terminei a faculdade, minha mãe passou por uma cirurgia delicada e ficou internada em uma clínica não muito distante daquela casa, pois havia vagas disponíveis ali. Ela precisaria ficar em observação por pelo menos uma semana.
Meu padrasto dormia lá todos os dias, mas eu queria ficar o mais perto possível do hospital e, ao mesmo tempo, não tinha dinheiro para bancar um hotel por tanto tempo. Foi então que meu avô me ofereceu a chave da casa da tia Lara, que estava fechada havia meses e sem previsão de ser vendida. "Fique lá o tempo que precisar, Lu", disse ele. "Vai te ajudar a economizar e fica perto do hospital. Só te aviso, cuidado com a fiação antiga e não estranhe se escutar uns barulhos. A casa é velha." "Sem problemas", respondi agradecida. Foi assim que acabei indo para aquela casa sem imaginar o que me aguardava. Durante o dia, eu quase não parava lá. Saía cedo, tomava café no caminho e ia direto ao hospital. Almoçava por ali mesmo, resolvia o que precisava do meu trabalho de forma remota e só voltava à noite para tomar banho e dormir. Então, eu não tinha muito tempo de reparar em nada estranho. Mas, à medida que os dias se passaram, comecei a notar que durante a madrugada, algo sempre me despertava por volta de 3 ou 4 horas. Era um ruído abafado, como se alguém arrastasse um tecido pelo chão. A sensação, que tentei ignorar ao máximo, era de que havia mais alguém na casa mexendo nos cantos. Como eu estava sempre cansada, achava que podia ser apenas meu estado semiconsciente me pregando peças. A rotina se manteve até que, em certa noite, tive a nítida impressão de que algo se moveu debaixo da cama enquanto eu dormia. Era uma noite quente. Eu dormia sem coberta, suando, e de repente despertei com a sensação de movimento. Fiquei parada, quase sem respirar. Então escutei algo parecido com um rangido. Juntei coragem, sentei na beirada da cama e acendi o abajur. Olhei embaixo, porém não vi nada além de caixas antigas e o estrado meio empoeirado. Passei 2 dias seguintes repetindo para mim mesma que era só uma casa antiga, com piso de madeira, e que essas coisas realmente rangem ou estalam. Pensei que talvez fosse algum bicho, tipo rato, ou até um gato que pudesse ter entrado sem eu perceber. Continuei com minhas visitas diárias ao hospital e tentava não demonstrar preocupação, principalmente porque minha mãe também se recuperava de uma cirurgia e não precisava ouvir sobre meus medos bobos. Ela tinha outras coisas com que se preocupar. No 3º dia, entretanto, algo muito particular aconteceu. Era fim de tarde, e eu cheguei a casa um pouco mais cedo, decidida a descansar antes de voltar ao hospital para ver minha mãe. Ao entrar, senti que a atmosfera estava esquisita, como se o ar estivesse mais denso. Fui até a cozinha, abri a geladeira, vazia, pois não havia feito compras, e subi para o quarto que eu estava usando. Quando pisei no corredor do 2º andar, me deparei com as cortinas do fundo abertas, algo que eu não lembrava ter feito. A janela que dava para o quintal estava escancarada e do lado de dentro, aquela cortina pesada estava recolhida, presa por uma faixa. Cheguei perto, senti um cheiro de vento batendo, folhas do quintal voando para dentro. Fiquei intrigada e fechei tudo. Então notei que o pano preto da cortina tinha um sistema de botões de pressão. Lembrei das histórias de infância e me perguntei se eu deveria manter aquilo bem fechado, para nada lá fora ver aqui dentro, como diziam sobre a crença da tia Lara. Tentei não levar a sério essas superstições, mas um arrepio percorreu minha pele. Não porque fosse algo fantástico, mas porque pensei em alguém que pudesse ter invadido a casa. Talvez algum morador de rua ou um bandido atrás de objetos antigos para roubar. Por precaução, conferi todo o 2º andar. Nada parecia fora do lugar, mas me contive para não criar pânico. Fechei novamente a janela e fui ver se havia marcas de arrombamento. Não encontrei nada. Mais tarde, quando tentei cochilar, não consegui pregar o olho. Só dormi quando o cansaço foi maior que o receio. No dia seguinte, aconteceria algo ainda mais estranho. Foi quando reencontrei minha prima Débora, que eu não via havia anos. Ela me mandou uma mensagem dizendo que estava na cidade e queria conversar. Marcamos em um café que ficava a uns 10 minutos da casa. Débora estava diferente. Parecia mais magra, com uma expressão pesada. Não demorou muito para que ela revelasse o motivo de sua visita. Disse que passara por um relacionamento conturbado e acabou recorrendo à casa da tia Lara há alguns meses.
pois achava que seria um lugar onde ninguém a encontraria. Comentou que não aguentou ficar muito tempo lá dentro. Eu sei que você está ficando lá agora, disse ela com a xícara tremendo nas mãos, e quero te alertar sobre algumas coisas que vi. O que você viu? Perguntei, tentando não soar incrédula. Ouvi passos nas escadas durante a madrugada e senti que alguém mexia nas fechaduras das janelas, contou ela, olhando ao redor, como se temesse que alguém escutasse. Eu dormia em um dos quartos do térreo, e até hoje acho que foi isso que me salvou de algo pior. Mesmo assim, acordei várias vezes com o trinco da porta do quintal se abrindo. Você chegou a ver algum vestígio? Perguntei. Só pegadas úmidas perto da porta, como se alguém tivesse vindo do quintal e entrado em silêncio. Fiquei calada. No fundo, eu lembrava do que senti debaixo da cama, mas estava envergonhada de admitir que aquilo também me assustava. Débora me explicou que passou por um período tão tenso na vida, fugindo do ex-marido violento, que qualquer coisa a deixava em estado de alerta. Apesar disso, garantiu que o verdadeiro motivo de ter saído foi o medo do que acontecia dentro da casa. Ela falava que, toda noite, perto de 3 horas, acontecia algum barulho. Às vezes era a maçaneta do banheiro que girava, outras vezes o arranhar de algo que não dava para identificar. Ela chegou a colocar cadeiras na frente das portas para tentar bloquear a passagem. Teve uma noite, disse Débora baixando a voz, em que viu uma pessoa muito alta, ou algo daquele tamanho, cruzar o corredor em direção ao quarto principal do andar de cima. Não pude ver o rosto, mas na hora pensei que fosse a tia Lara, mesmo sabendo que ela morreu faz anos. Fiquei tão assustada que peguei minhas coisas e dormi no carro. Você está me dizendo que foi só isso que viu? Perguntei, tentando não soar irônica. Só? Débora riu sem humor. O suficiente para eu ir embora na manhã seguinte. Nunca mais dormi lá. Minha cabeça girava. Sempre achei que se essa casa era mesmo assombrada, as pessoas exageravam. O que me doía era ver Débora tão perturbada. Ela não era de inventar histórias. Terminamos o café e ela se despediu. Perguntei se não precisava de ajuda para nada. Ela negou, dizendo que agora estava mais estável, mas que, se eu quisesse um conselho, seria: durma fora daquela casa. Apesar da vontade de atender ao pedido, eu não tinha outro lugar viável para ficar. Voltei ao hospital, passei o dia com a minha mãe, mas não quis contar sobre Débora para não preocupá-la. O médico avisou que minha mãe poderia ter alta em mais 2 ou 3 dias, caso tudo continuasse correndo bem. Fiquei aliviada, mas ainda precisava passar as próximas noites na casa. E foi justamente quando as coisas se intensificaram. Nessa mesma noite, tentei fechar todas as cortinas pesadas do segundo andar assim que escureceu. Lembrei do costume da família e, mesmo sem acreditar, achei melhor imitar o que faziam. Verifiquei as janelas e tranquei tudo. Jantei qualquer coisa, pão com manteiga e café, e fiquei lendo um livro velho que encontrei em uma das prateleiras. Lá pelas 10 horas da noite, me deitei para descansar. Pouco depois da meia-noite, achei que tinha cochilado por horas, mas quando olhei o relógio, eram só 12 horas e 45 minutos. Fiquei rolando na cama até apagar. Acordei com o coração acelerado e o som de algo batendo contra a janela. Parecia que alguém tentava abrir a cortina por fora ou balançava o vidro. Tentei me convencer de que poderia ser o vento, embora não houvesse motivo para tanto barulho. Levantei devagar, sentindo o piso de madeira sob meus pés descalços, e fui até a janela. A cortina estava parcialmente aberta, mas sem nenhum sinal de arrombamento. Fui checar o fecho e estava intacto. A ideia de que alguém pudesse estar do lado de fora me deu um mal-estar imediato. Para me sentir um pouco mais segura, procurei minha lanterna na gaveta de um criado mudo ao lado da cama. Voltando, peguei um banquinho que estava no canto do quarto e o coloquei apoiado na porta do corredor, só para ninguém entrar sem que eu notasse. Depois, voltei para a cama, tentando manter a calma. Acho que cochilei de novo, porque acordei com uma sensação pior. Dessa vez, foi o colchão que se mexeu como se alguém tivesse passado por baixo dele. Era algo sutil, mas intenso o suficiente para me deixar em pânico.
Minha primeira reação foi me encolher e segurar o lençol. O quarto estava escuro, só iluminado por um abajur fraco. Fiquei totalmente imóvel, pensando se deveria levantar ou se aquilo era mais um sonho. Então ouvi um ruído que não consigo descrever bem. Não era exatamente uma respiração, mas um som leve, possivelmente de tecido roçando no chão. Aproximei minha cabeça da lateral do colchão e pensei em olhar lá embaixo, mas estava tão apavorada que cheguei a suar frio. Meu corpo inteiro tremia e só conseguia me perguntar: se eu olhar, vou ver alguma coisa? No fim das contas, não olhei. Meu instinto foi me afastar. Pulei da cama e corri até a porta, tirando o banquinho de bloqueio. Fui para a sala do andar de baixo. Para meu horror, todas as janelas ali estavam ligeiramente abertas, e eu tinha certeza de que as deixara trancadas. Acionei o interruptor, mas a lâmpada não acendeu. Fui até o quadro de luz no corredor lateral e percebi que alguns fusíveis tinham queimado. Como não havia ferramentas nem peças reservas para consertar aquilo de madrugada, e eu não queria arriscar ficar sozinha no escuro, minha única reação foi sair dali. Eu não tinha como ligar para a polícia porque meu celular estava com a bateria zerada. Meu carregador tinha ficado no quarto, mas subir novamente era a última coisa que eu queria. Por alguns segundos, fiquei paralisada no meio da sala, olhando para a escuridão. Então, ouvi um barulho que vinha do quintal. Parecia um galho se partindo. Abri a porta da frente, saí e tranquei por fora, torcendo para que fosse o suficiente. Andei até a rua mais próxima, onde por sorte encontrei um táxi que passava. Entrei, pedi para que me levasse ao hospital. Chegando lá, já era quase 2h30 da manhã. Consegui falar com o segurança do hospital, que deixou eu ficar na recepção, alegando que era uma emergência familiar. Nem dormi direito. Só na manhã seguinte consegui conversar com minha mãe, que ficou preocupada, mas estava fraca por causa da recuperação. Não quis sobrecarregá-la com detalhes. Falei apenas que tive um susto e achei melhor sair de lá. Meu avô me ligou quando soube que eu tinha abandonado a casa de madrugada. Ele me encontrou no hospital e fomos tomar um café em uma padaria próxima. Minha intenção era pegar minhas malas e me hospedar na casa de uma amiga. Contei a ele em linhas gerais que estava assustada e não confiava mais ficar ali sozinha. Ele ficou em silêncio, balançando a cabeça, como se estivesse somando 2 e 2. Olha, Lu, nós nunca quisemos falar muito disso, mas a tia Lara faleceu de uma maneira que não foi tão tranquila quanto você imagina, disse meu avô depois de um tempo. Quer dizer que ela não morreu dormindo? Perguntei. Ele hesitou, mas respondeu. Ela estava muito abatida nos últimos meses. Falava de uma coisa que a atormentava todas as noites. Chegou a escrever bilhetes. No dia em que ela faleceu, encontraram um desses bilhetes rasgado perto da cama, mas eu nunca li o que estava escrito. O que sei é que ela, parece que tirou a própria vida. Fiquei paralisada. A família inteira sempre manteve a versão de que tia Lara foi encontrada sem vida na cama, de modo sereno, já bem idosa. Nunca imaginei que tivesse sido um ato extremo. Agora tudo fazia sentido. A obsessão em fechar as janelas e as cortinas, o medo de algo que, segundo ela, morava no quintal. Talvez ela tivesse sucumbido à própria angústia, mas parte de mim se perguntava se realmente havia algo ali que a torturava. Minha mãe, minha avó e todo mundo simplesmente preferiu abafar o assunto. Você acredita nessas histórias? Perguntei ao meu avô. Ele suspirou. Acredito que a tia Lara acreditava. O que não dá para negar é que várias pessoas da família já relataram coisas estranhas lá naquela casa. Mesmo assim, sabe como é? Cada um dá uma explicação diferente. Poucos falam abertamente com medo de parecerem malucos. Nosso café terminou sem que eu tivesse respostas concretas. Combinei que pegaria minhas coisas na casa antes de anoitecer, e meu avô insistiu para me acompanhar. Chegamos lá por volta de 3h da tarde. Como eu estava certa de que havia gente entrando na casa, meu avô aproveitou para levar uma caixa de ferramentas e um jogo de fusíveis novos, caso precisássemos religar a luz. Encontramos tudo do mesmo jeito em que deixei, exceto as janelas do térreo que agora se encontravam fechadas por dentro. Algo impossível,
pois eu tranquei a porta de fora. Procurei sinais de arrombamento e não achei nada. Meu avô me acompanhou até o quarto para recolher roupas e pertences. Encontrei meu celular e o carreguei rapidamente para ver se havia alguma mensagem urgente. Enquanto isso, notei que meu avô também estava tenso, olhando para as paredes como se a qualquer instante fosse surgir alguém dos corredores. Ele chegou a substituir os fusíveis que tinham queimado e, curiosamente, a energia voltou ao normal, sem que nenhum fio parecesse danificado. "Vamos logo, Lu", disse ele. "Não vamos perder tempo." Concordei. Nesse momento, porém, vimos uma fresta de luz no fundo do corredor, vinda do quarto que era o da tia Lara. Era a única porta que, supostamente, estava sempre trancada. Meu avô falou para deixarmos assim, mas eu, teimosa, resolvi chegar perto. A porta estava apenas encostada. Abri devagar e encontrei o quarto intacto, coberto por um cheiro de mofo e na penumbra. Havia um armário antigo de madeira e, em um canto, uma cadeira voltada para a janela, a mesma que dava para o quintal. Fui até aquela janela empurrando a cadeira para o lado. Estava bem suja, com a pintura descascando. Ao redor, cortinas grossas, igualmente equipadas com fechos e todas presas. Parecia que aquilo não era aberto havia décadas. Num impulso, mexi nas cortinas para ver se estavam mesmo fechadas. De repente, senti que algo tocou minha perna, como se fosse um puxão na barra da calça. Dei um grito involuntário e me virei, assustada. Não tinha nada ali. Meu avô me segurou pelo braço e disse que era melhor irmos de uma vez. Descemos, peguei tudo que era meu e saí sem olhar para trás. Antes de trancar a casa, me virei para o quintal central, que era cheio de plantas meio mortas pela falta de cuidado. Parecia um cenário esquecido, onde o sol mal batia. Havia um banco de pedra, e lembro de imaginar a tia Lara sentada ali, quem sabe contando os minutos para anoitecer. Tranquei a porta e devolvi a chave para o meu avô, que guardou sem dizer nada. Essa foi a última vez que pisei na casa. Eu não sei se posso dizer que acredito em assombrações ou se tudo teve uma explicação lógica, como uma invasão de alguém que conhecia bem o lugar, janelas ruins ou imaginação afetada pelo cansaço. A única certeza é que há eventos que continuam sem resposta, especialmente aquele movimento debaixo da cama e a forma como as janelas pareciam se abrir sozinhas. Minha mãe teve alta 2 dias depois. Fui morar com uma amiga que me ofereceu um quarto até que a situação se estabilizasse. Não toquei no assunto com quase ninguém da família, com exceção de Débora, que entendeu meus sentimentos de imediato. Ela mesma me disse que nunca mais voltaria lá. E de fato, a casa continua vazia, sem que ninguém se atreva a mexer em nada. Dizem que meu avô anda procurando compradores há anos, mas ninguém se anima depois de ouvir boatos de que há algo estranho entre aquelas paredes. Talvez seja apenas história de família, mas, se um dia o lugar for vendido, espero que o próximo morador seja alguém sem qualquer inclinação a se impressionar facilmente, ou que seja corajoso o bastante para enfrentar as coisas que hoje guardo na memória. No fim das contas, a ideia de que tudo não passe de um mistério sem solução talvez seja o que mais assuste. Nunca saberei se a tia Lara realmente viu algo que a levou ao limite, ou se ela foi apenas devorada pelos próprios medos. De toda forma, eu estive lá tempo suficiente para sentir que, quando a madrugada chega, a casa ganha vida, seja pelos rangidos do piso, ou pelo que quer que tenha se escondido tantas vezes, rastejando perto do meu colchão. Se existe algo sobrenatural, não sei dizer, mas que existe algo profundamente perturbador, não tenho a menor dúvida. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Meu nome é Thales. Há pouco mais de 2 anos eu ainda vivia como um rapaz comum, sem grandes objetivos. Trabalhava em diversos bicos, nunca ficando tempo suficiente em nenhum lugar para criar raízes ou amizades.
Morava em um quarto apertado que ficava nos fundos de uma casa antiga. Era um espaço úmido, com móveis velhos, mas era o que eu podia pagar. Naquele período, eu sentia que a minha vida estava parada, como se cada dia fosse apenas uma repetição insossa do anterior. Eu acordava cedo, pegava um ônibus cheio para um bairro mais distante, trabalhava até o fim da tarde em tarefas que me deixavam exausto e voltava à noite para o meu canto. Raramente trocava mais do que 3 ou 4 frases com qualquer pessoa. A sensação de vazio me dominava. Por isso, quando conheci Ulisses, quase senti um alívio. Ele era exatamente o oposto de tudo o que eu estava acostumado a ver. Encontrei Ulisses em uma lanchonete pequena, onde pedi um café para tentar me manter acordado durante um intervalo entre um turno e outro. Ele estava sentado no balcão, bebendo devagar e olhando em minha direção. Tinha uma postura confiante que contrastava com o lugar simples onde estávamos. Assim que percebeu meu olhar, sorriu e acenou, convidando-me para sentar. "Parece cansado", comentou ele, analisando meus olhos pesados. Dei de ombros, sem graça. Não estava acostumado àquele tipo de atenção. Ele perguntou meu nome e começamos a conversar sobre a vida, ou melhor, sobre a minha falta de direção. Em vez de se mostrar indiferente, Ulisses parecia genuinamente curioso sobre minhas dúvidas e minhas frustrações. Ele mencionou ter passado por algo parecido, que já tinha sentido a mesma sensação de não se encaixar em lugar algum. Falou de grupos que buscavam respostas além do que a maioria chama de realidade. A princípio, achei tudo meio estranho. Não sabia se era alguma seita religiosa ou grupo de estudos esotéricos. Ainda assim, fiquei fascinado pelo jeito intenso com que Ulisses falava. Em nosso segundo encontro, ele me convidou para conhecer algumas pessoas que, segundo ele, podiam me ajudar a enxergar o mundo com mais profundidade. Confesso que, ao ouvir aquelas palavras, senti um pequeno arrepio de curiosidade. Talvez fosse apenas o meu desespero, mas a convicção que Ulisses carregava nas falas deixava tudo mais atrativo. Aceitei o convite, achando que seria algo parecido com um debate filosófico ou um círculo de leitura. A reunião ocorreu em uma casa antiga, afastada do centro. Ainda era início da noite quando cheguei, e o local me pareceu fora de sintonia com a vizinhança silenciosa. Havia um portão enferrujado, parcialmente aberto, que dava para um corredor longo. Algumas lâmpadas fracas iluminavam o caminho até a sala onde um grupo estava reunido. Todos me cumprimentaram com sorrisos discretos, mas logo voltaram a uma conversa que parecia extremamente confidencial. Ulisses fez questão de me apresentar a cada um ali. Ele parecia seguro, como se já fosse parte fundamental daquele grupo. Havia gente de diferentes idades, alguns mais velhos que pareciam bastante instruídos, e outros não muito mais velhos do que eu. Percebi que todos respeitavam Ulisses, embora eu não entendesse exatamente o motivo. Falavam sobre segredos ocultos e mencionavam forças que poucas pessoas tinham coragem de encarar. Em algum momento, uma mulher que aparentava ser a mais experiente do grupo disse: "Você é bem-vindo aqui, Thales, mas é importante que esteja de coração aberto para o que vai encontrar." Eu não sabia ao certo o que ela queria dizer. Ainda assim, aquilo despertou minha curiosidade. Sentia-me, de certa forma, incluído em algo que não compreendia. Era intrigante e, ao mesmo tempo, me deixava um pouco inquieto. Com o passar das semanas, comecei a frequentar aquelas reuniões e a me aproximar mais de Ulisses. Ele compartilhava teorias sobre entidades que vivem em uma camada diferente da nossa, sobre símbolos e rituais capazes de abrir portas que as pessoas comuns preferem manter fechadas. Eu já tinha lido alguma coisa sobre misticismo, mas nunca levei nada muito a sério. Porém, a convicção de Ulisses era algo que eu nunca tinha visto antes. Ele falava como se soubesse de fatos, não apenas de crenças. Depois de um tempo, notei que parte do grupo era muito ligada a Ulisses, de forma quase reverente. Perguntei a ele sobre o motivo de tanta admiração, e ele deu de ombros, como se não fosse importante. "Eles buscam orientação", disse, "e acham que eu posso fornecer isso, por ter um certo dom de enxergar o que outros não veem."
Aquilo me deixou curioso. Tentei entender de onde vinha essa suposta capacidade. Uma noite, depois de mais uma reunião, ele me falou rapidamente sobre sua infância. Disse que cresceu em um lar cheio de tensões. O pai era violento, obcecado por limpar a casa de maus espíritos. Falava sobre demônios e maldições, como se fossem coisas corriqueiras. Durante anos, Ulisses presenciou cenas perturbadoras e aprendeu a conviver com aquilo de um jeito que nenhuma criança deveria. É estranho, confessou. Em vez de crescer odiando meu pai, cheguei a admirá-lo por acreditar nessas forças sem hesitar. Ele me fez ver que existe mais do que aquilo que a maioria enxerga. Não pude deixar de notar certa tristeza em seu olhar naquele momento, embora ele mantivesse o tom firme. Aquilo me fez pensar que Ulisses era uma espécie de reflexo do pai, mas motivado por uma curiosidade genuína, não apenas por fanatismo. Ele dizia que se existia algo além da realidade comum, não adiantava ter medo. Era preciso encarar de frente. Com o tempo, nossa relação se intensificou. Ulisses falava sobre textos antigos que guardava em casa, registros de rituais feitos por grupos de outras épocas, e cada relato parecia mais sombrio do que o anterior. Ainda assim, eu permanecia ao seu lado, sem saber se eu estava em busca de aventura ou de um propósito. Você tem potencial, Thales, ele afirmou em certa ocasião. Não é como a maioria das pessoas que nega o que não entende. Naquele instante, senti uma pontada de orgulho bobo. Talvez eu apenas quisesse ser reconhecido em algo. Quando percebi, já estava envolvido com as práticas do grupo, lendo instruções sobre preparações para encontros secretos e participando de orações estranhas. Tudo me parecia fora do comum, mas havia uma atmosfera de mistério que me atraía. Passei a questionar menos e a obedecer mais. Percebi então alguns comentários soltos. Diziam que eu tinha nascido em um período muito específico, em um dia em que acontecera um eclipse lunar que alguns ali consideravam marcante. Isso explicaria por que Ulisses e o restante do grupo enxergavam em mim um potencial que eu mesmo desconhecia. A princípio, achei tudo muito fantasioso, mas esse detalhe reforçava a forma como me olhavam, quase como uma peça-chave de algo maior. O auge aconteceu quando Ulisses me contou que queria me levar para um lugar afastado, onde o grupo realizaria um ritual de clareza. Foi a primeira vez que ele usou a palavra ritual de forma direta. A proposta era experimentar algo que apenas alguns de nós teríamos permissão para presenciar. Apesar de temer o desconhecido, aceitei. Eu já estava imerso demais para recusar. No fim de semana marcado, saímos ao entardecer em carros diferentes. Não perguntei para onde íamos e ninguém se preocupou em me dar detalhes. Depois de um trajeto longo, chegamos a uma construção antiga, que parecia ter sido uma capela ou uma casa grande abandonada. Por fora, havia mato crescendo por todos os lados, e o ar estava pesado por causa da umidade. Entramos em silêncio, guiados apenas por lanternas. O interior do lugar era escuro, com janelas quebradas e paredes cheias de marcas e inscrições que eu não conseguia entender. Poucas pessoas do grupo estavam presentes. Vi Ulisses e mais 6 ou 7 membros, todos muito concentrados. Eles se posicionaram de forma organizada, enquanto eu me mantive na retaguarda, observando. Ulisses me pediu que me aproximasse de um ponto onde havia uma mesa de pedra, toda manchada. Eu não sabia se aquelas manchas eram antigas ou recentes. O coração batia acelerado, mas havia algo que me empurrava a continuar. Ulisses começou a falar sobre a energia que precisávamos despertar, e todos do grupo recitavam palavras baixas, quase inaudíveis, em uníssono. Fiquei parado, tentando entender se aquilo não passava de um transe coletivo. Porém, o ambiente foi ficando sufocante. Eu mal respirava direito, e uma inquietação começou a tomar conta de mim. Percebi que o local tinha sido preparado para alguma cerimônia muito maior do que as reuniões habituais. A mesa de pedra me parecia um altar improvisado, e as inscrições no chão lembravam símbolos de livros antigos que eu havia folheado por curiosidade. Em dado momento,
Ulisses abriu um livro grosso com páginas amareladas e começou a ler trechos em uma língua que me era desconhecida. A entonação de sua voz despertou em mim uma sensação ruim, como se algo estivesse errado demais para ser ignorado. Tentei me manter firme, mas meus instintos gritavam que era hora de sair dali. Quando ele terminou de ler, todos olharam para mim. Parecia que eu era a peça central de um quebra-cabeça que até aquele instante desconhecia. Ulisses aproximou-se e colocou a mão no meu ombro, dizendo: Thales, chegou o momento que tanto esperávamos. Você vai ver o que poucos ousam encarar. Aquelas palavras soaram mais como uma sentença do que como um convite. Tentei perguntar o que ele queria dizer, mas minha voz não saiu de forma clara. Antes que eu pudesse reagir, senti mãos me segurando pelos braços. Eram 2 dos membros que até então tinham permanecido calados. A força deles era maior do que eu imaginava, e não consegui me soltar. Segurem-no com cuidado, pediu Ulisses, mantendo a mesma calma. Ele é muito valioso. Não o machuquem além do necessário. Fui arrastado até a mesa de pedra e deitado de costas. Tentei resistir, mas havia mais gente me segurando, e eu estava fraco de tanto medo. Notei que Ulisses segurava um objeto metálico comprido. Não era exatamente uma faca comum, mas um tipo de lâmina que refletia a luz das lanternas de um jeito estranho. Ele passou a mão pela minha testa, como se quisesse me tranquilizar, mas aquilo só aumentou meu pavor. Por que estão fazendo isso? Balbuciei sem ter certeza se alguém me ouviu. Ninguém respondeu. Em vez disso, Ulisses levantou a lâmina em direção ao teto, como se realizasse uma saudação silenciosa. Nesse instante, senti a atmosfera mudar. O ar parecia ficar mais denso e as paredes pareciam mais próximas. Minhas mãos tremiam de forma involuntária e eu alternava entre a vontade de chorar e a de gritar. Foi então que tudo se tornou insuportável e meu corpo reagiu por conta própria. Com um movimento brusco, consegui soltar uma das pernas, desequilibrei quem me segurava e me joguei de lado. Aproveitei uma fração de segundo em que um dos membros hesitou, talvez com medo de me ferir de verdade. Foi o suficiente para me pôr de pé, mesmo que cambaleando. Empurrei um dos membros e corri na direção da saída mais próxima. Ouvi passos atrás de mim e a voz firme de Ulisses: Peguem-no antes que seja tarde. Corri em meio aos escombros, tropeçando nos próprios pés, enquanto procurava a porta pela qual entramos. Não conseguia pensar com clareza. O barulho dos meus passos ecoava pelos corredores. Em certo momento senti dedos arranhando minha camiseta, quase me agarrando, mas me desvencilhei por pura adrenalina. Quando finalmente avistei a saída, me atirei para fora sem me importar com o mato e os galhos que arranhavam meus braços. Corri pelo terreno até encontrar um trecho de estrada iluminado pela lua. Parei por alguns segundos para recuperar o fôlego, olhando para trás com receio de ver alguém me seguindo. Não vi nada, apenas a construção escura que parecia me observar, mesmo sem janelas intactas. Segui pela estrada sem saber ao certo para onde ia, só queria distância daquele lugar. Caminhei por várias horas até chegar a um posto de gasolina. O frentista me viu em um estado lamentável, suado e sujo. Eu poderia ter pedido ajuda, mas tive medo de não ser levado a sério. Então, pedi apenas para usar o banheiro. Joguei água no rosto, tentando entender o que acabara de acontecer. A cada vez que fechava os olhos, via Ulisses levantando aquela lâmina. Nos dias seguintes, tentei apagar aquilo da mente. Só que não foi tão simples. Passei a ter noites mal dormidas, acordando com a sensação de que havia alguém ao lado da minha cama. Não se tratava de uma presença física, mas de uma opressão que me deixava em alerta constante. Fui ficando mais recluso, com medo até de andar pela rua. A imagem do grupo me observando nunca saía da cabeça. Algumas vezes, achei ter visto Ulisses passando rapidamente por mim em locais que eu frequentava, mas quando olhava de novo, não estava lá. Parecia uma sombra do meu medo. Tentei mudar de endereço, arranjar um quarto improvisado em uma pensão de outra região, mas continuei sentindo um incômodo silencioso, como se eu carregasse uma marca invisível. Parecia impossível escapar da influência de Ulisses e das coisas que ele acreditava.
Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um som leve de algo batendo na minha janela. Levantei para verificar, mas não vi nada além do vento balançando as folhas da árvore próxima. Fechei a cortina, mas o coração continuava disparado. Tive a impressão de ouvir vozes, quase como um sussurro que vinha do corredor. Esperei alguns minutos antes de abrir a porta, pronto para enfrentar seja lá o que fosse. Mas encontrei apenas escuridão. A verdade é que não consegui retomar a vida normal. Minhas mãos tremiam sempre que eu lembrava do altar, do olhar dos que me seguraram e, principalmente, do semblante sereno de Ulisses, como se tudo aquilo fosse parte de um destino traçado. Não sabia se o que testemunhei naquela noite tinha qualquer natureza sobrenatural ou se a força do medo me levou a imaginar coisas. O fato é que, desde aquele ritual interrompido, tenho a sensação de que algo ficou inacabado. Optei por enquanto por não procurar a polícia ou qualquer autoridade. Quem iria acreditar na minha versão dos fatos? Se eu dissesse que um grupo planejava um sacrifício e que invocava entidades, provavelmente ririam de mim ou, na melhor das hipóteses, me sugeririam procurar ajuda médica. Fiquei isolado em um quarto barato, pagando semanalmente em dinheiro vivo, sem deixar pistas do meu paradeiro. Passei a ter pesadelos recorrentes. Em alguns, estou deitado na mesma mesa de pedra, imobilizado, enquanto Ulisses se aproxima com um olhar quase compassivo. Em outros, vejo apenas a casa abandonada e a porta se fecha sozinha às minhas costas, como se me prendesse lá dentro. Acordo suando, sem ter certeza do que é sonho ou memória. Passei a anotar algumas dessas visões em um caderno, mas não sei se isso me ajuda ou piora a minha ansiedade. Minha maior dúvida é se Ulisses ainda me considera útil ou se para ele sou apenas um traidor que deve ser punido. Não tenho como saber. Parte de mim sente que ele não desistiria tão fácil, pois mencionava que eu era importante para o grupo. Mas será que eles ainda querem me capturar? Ou será que vão esperar eu ceder à loucura que me rodeia? As últimas semanas foram particularmente estranhas. Toda vez que saio para comprar comida, fico olhando para os lados, achando que vou topar com algum deles. Às vezes, me pego imaginando se foi tudo orquestrado para me fazer enlouquecer. Se não passa de um plano para me aterrorizar até que eu volte por vontade própria. Mas, se tiver algo realmente maligno envolvido, talvez eles não precisem mais da minha presença física. Talvez o que eu vi, ou julgo ter visto, já tenha aberto alguma porta que não se fecha facilmente. Hoje, passados quase 6 meses desde que fugi daquela construção, estou sozinho neste quarto, ouvindo as goteiras batendo em uma bacia de metal. Não há como prever o que vai acontecer comigo ou com Ulisses. Só sei que não posso permanecer fugindo para sempre. Às vezes, penso em tentar confrontá-lo, mas a lembrança daquela reunião noturna me faz hesitar. Tenho medo de descobrir que, mesmo que eu não acredite plenamente, eles acreditam, e isso já é suficiente para causar estragos na vida de qualquer pessoa. Por ora mantenho as luzes acesas e a porta trancada. Não tenho nenhum plano concreto, mas estou reunindo coragem para enfrentar o que quer que esteja me assombrando. Seja uma seita real, um trauma psicológico ou algo além disso. A única certeza é que me envolvi em algo muito maior do que imaginava. E se há mesmo uma presença estranha atrás de mim, espero encontrar um jeito de encerrar essa história antes que ela me consuma por inteiro. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.